Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Low Code. Eu sou o Alisson Scalco. E eu sou a Maíra Deleutério. Nós dois somos Microsoft MVPs, apaixonados por tecnologia e inovação e, claro, por compartilhar conhecimento. E hoje, o que a gente vai compartilhar com o pessoal, Alisson? Muito bem, Maíra. Hoje o nosso episódio está muito legal. Hoje, para irmos além do Low Code, nós vamos falar muito da estratégia de business, né, de negócios. Vamos falar sobre expansão internacional, tecnologia, crescimento de empresas europeias no Brasil. Então, o nosso podcast hoje está muito legal e o tema é muito interessante. E a gente trouxe para falar sobre esse assunto duas pessoas aqui que vão compartilhar muito conhecimento com a gente. Então, a gente está aqui com o Roberto, da Zucchetti, e estamos com a Nathalie, que é uma parceira da Zucchetti, certo? Sejam muito bem-vindos ao Além do Low Code. Muito obrigada, Maíra. Muito obrigada, Alisson. Acho que a gente tem um papo bem legal hoje para falar. Muita coisa interessante para falar. Muita coisa mesmo, a gente agradece muito, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bem, a gente agradece aí terem aceitado o convite prontamente, né? E para começar o nosso bate-papo hoje, né? Antes da gente falar aí sobre todo o nosso contexto, né, Maíra? Uhum. Quer contar um pouquinho a sua trajetória, Roberto, de como você chegou à Zucchetti, um pouquinho da sua história e também depois ouvir um pouquinho da Nathalie, né? Como essa parceria com a Zucchetti começou, e aí depois a gente entra nos assuntos aqui, que temos bastante coisa para falar. Claro, com certeza. Bom, a Zucchetti é uma empresa multinacional, é uma empresa italiana, eu sou brasileiro, né? Como é que aconteceu, né? Isso, né? Eu fazia parte de uma pequena empresa aqui no Brasil, e nessa busca de parceria que a gente tinha, nós encontramos a Zucchetti. Bom, quem é a Zucchetti, né? Da onde veio? A Zucchetti é uma empresa italiana, tem a mesma idade que eu, nasci em 1978, né? Eu tô velhinha, a Zucchetti não, a Zucchetti tá muito jovem, né? E a Zucchetti, ela já atuava já com uma expansão internacional, né? Aqui no Brasil, nós fomos a primeira empresa a ser adquirida, foi a primeira M&A, e depois vieram vários outros, né? A Zucchetti é uma empresa de tecnologia, então nós vamos trabalhar com tecnologia em diversas frentes, né? Que a gente pode ir contando aqui para vocês, mas já adiantando, são muitas, tá? A Zucchetti tem uma carteira de produtos muito grande. Muito bom. E você, Nathalie, como que você conheceu a Zucchetti? Um pouquinho da sua trajetória também, até chegar nesse momento. Nós nos cruzamos, né, ao longo esse caminho de negócio que você bem comentou na introdução. Eu acho que quando a gente está nos lugares onde eles acontecem, as coisas vão acontecendo naturalmente. Somos ambos associados da Italcan, que é a Câmara de Comércio italiana, que fica em São Paulo. E eu sou advogada empresarial, então meu trabalho é estar conectada e estruturar negócios. Foi assim que a gente se conheceu. Mas o foco dos últimos anos, né, para cá, tem sido o Vale do Paraíba. Então, estar nas câmaras de comércio e em centros empresariais e em centros onde os negócios acontecem, falando do Vale do Paraíba. E foi assim que a gente se cruzou. Muito bem. Daqui a pouco eu quero saber um pouquinho mais sobre a Câmara Italiana de Negócios, para a gente entender o funcionamento. E aí, Maíra, o que você quer saber um pouquinho mais aí sobre eles, sobre a Zucchetti? Então, você estava comentando, né? A Zucchetti, ela é uma empresa italiana, então ela é uma software house ali da Itália. E como você descobriu, você falou que encontrou ela aqui pelo Brasil, né? Conta um pouco mais de como ou ela te achou, ou você achou ela, né? E o que te interessou a fazer parceria com a Zucchetti? Bom, vamos contar um pouquinho o início, né? Isso. Eu sou uma das pessoas mais antigas aqui no Brasil, mas a Zucchetti, ela já olhava para o Brasil com bastante interesse. O maior mercado interessante da América Latina para a Zucchetti era o Brasil na época, né? Ainda é um mercado interessantíssimo e só tende a crescer. Nós tínhamos uma pequena empresa, né, que ficava no interior de São Paulo e a gente buscava parceria. Nessa busca de parceria, encontramos a Zucchetti, que tinha soluções muito interessantes, mas muito interessantes mesmo. Essa parceria nasceu e virou o primeiro M&A, né? E aí que eu fui conhecer quem realmente era a Zucchetti, que era uma coisa bem maior do que, inclusive, nós, que já tínhamos um certo contato, tínhamos imaginado. E vimos que a Zucchetti nasceu na Itália, mas uma presença europeia já muito consolidada. Então, ela já tinha presença em alguns países, né? E já vinha crescendo com uma carteira de produtos muito grande, todos relacionados à tecnologia, principalmente software de gestão, software para melhorias empresariais, softwares fiscais. E aqui no Brasil era o ramo que nós estávamos já atendendo, né? Pequenas empresas. Quando a gente viu o portfólio, a gente se animou muito mais, né? E aí, com essa primeira aquisição, nós fizemos parte dessa experiência da Zucchetti,
que originou um interesse muito maior pelo mercado brasileiro. E depois vieram vários outros M&As. Muito bem. A gente vê bastante esse interesse, né? A gente conhece muitas empresas aqui, então interesse no mercado brasileiro. Não sei se você conhece a história do que a Zucchetti, do que foi determinante para ela crescer lá na Europa, porque aqui a gente tem muita visão do Brasil, né? Mas a gente não tem a visão lá de fora. Será que você consegue trazer um pouquinho dessa visão de fora da Zucchetti em si? Tipo, igual você falou que ela tem uma dimensão muito grande em outros países, né? E aí, o que você acha que foi um fator determinante para ela crescer como uma empresa de tecnologia lá fora? Que hoje a gente conhece, pelo menos nossos ouvintes conhecem muito o mercado brasileiro, né? Tem algum ponto de vista da empresa lá de fora pra gente trazer para eles? Tem alguns fatos importantes, né? A Zucchetti não era simplesmente uma empresa de software que fazia software para facilitar a vida das pessoas. Ela era voltada muito para inovação e ainda é. Então, uma grande parte da equipe hoje é focada em inovação. Isso é um grande diferencial da Zucchetti. Então, ela está sempre inovando, sempre lançando coisas novas, grandes melhorias nos produtos e sempre criando novos produtos também. Além disso, a gente atrelou a uma outra coisa muito importante: parcerias. Então, a gente não cresce sozinho. A gente cresce com uma rede de parceiros. E isso foi no mercado europeu. No mercado europeu, muita inovação. Grandes parceiros ocasionam um crescimento assim, assombroso, né? No Brasil, a gente traz essa mesma visão. Hoje a Zucchetti ela tem com quantos funcionários, mais ou menos? No mundo, a gente está com mais de 9 mil colaboradores diretos, né? E a gente atende esse mercado não só com essa equipe que é direto da Zucchetti, mas também com uma rede de parceiros. A gente tem presença hoje em muitos países do mundo, com sede Zucchetti, unidades Zucchetti. São 14 países, mas a gente tem presença, na verdade, em muito mais países, né? Tem muitos usuários, muita gente no mundo em que vai trabalhar e abre o softwarezinho, tá lá o Zucchetti, né? Na tela dele, fazendo parte da produtividade dele do dia a dia. No Brasil, hoje, nós contamos com várias unidades, né? São 7 unidades que a Zucchetti tem aqui e tem várias linhas de negócio, né? Principalmente as 4 principais, que é ERP, que aqui a gente trabalha muito com RP, pequenas, grandes, médias empresas. Temos também automação comercial. Então, você tem um pequeno comércio, uma pequena oficina. Temos software também para isso. Inclusive, são muitos clientes. No Brasil, são mais de 120 mil clientes. Então não é só um foco numa empresa grande, grande escala. De maneira Todos nenhuma. os portes. Todos os portes. Então, a gente consegue atender desde uma empresa grande, uma grande fábrica que tem uma linha de produção, que precisa automatizar, integrar, etc., como aquele pequeno que tem uma lojinha e precisa de uma solução smart para que ele possa operar com velocidade. Temos a linha de software de RH também. Esse software de RH atendem desde pequenas até grandes contas, inclusive soluções extremamente inovadoras nesse ramo de RH, e assinatura digital eletrônica. Muito legal. E é engraçado a gente escutar, né, esse movimento, porque há um mecanismo da gente sempre dizer, poxa, no Brasil é difícil empreender, né? O empresário no Brasil, ele enfrenta diversos desafios tributários, né? Leis trabalhistas também, etc. Então, é comum aqui no Brasil a gente difundir que é sempre um desafio empreender, né? E o que é legal dessa história que a gente está explorando e debatendo aqui hoje? Você vê empresas de origem de mercado desenvolvido investindo e crescendo o mercado em países emergentes, né? O caso do Brasil, e penso eu, a gente não falou, mas penso eu que vocês devem ter mais países aqui na América Latina, principalmente, talvez aí no mesmo cenário do Brasil, né? Como que é essa visão, né? Uma empresa consolidada lá na Europa, que já tem um mercado, ela olha para o Brasil e fala, nossa, eu acho que é um mundo de oportunidades ali, até porque se não fosse, não estaria investindo e fazendo essa aquisição, né? Eu acho legal escutar um pouco da visão de vocês, até mesmo para o nosso público aqui, né? Que acha que o Brasil não é um lugar para empreender o nosso público está acostumado com as empresas querer sair do Brasil, né? Então, a empresa brasileira olhar para fora, mercado europeu, mercado americano. A contrapartida é difícil a gente ver. Salve estruturas multinacionais, marcas globais, etc. Sim. Mas é por isso que eu queria explorar um pouquinho disso, né? Então, como que a Zucchetti vê o Brasil? Ele é rentável no final das contas? Ele é de fato um mundo de oportunidades, né? Como o Brasil contribui, talvez, para esse crescimento global da Zucchetti? Então, acho que eu queria escutar um pouquinho da sua visão, né? Da visão de vocês sobre isso. A Zucchetti aposta muito no Brasil e, na verdade, em diversos países, né? Um grande talento que eu vejo acontecer na Zucchetti
essa facilidade da enculturação, porque são muitos países, são muitas culturas. Nós temos unidades no México, na Alemanha, na Suíça, na Romênia, né? A Itália, que é a mãe, né? Ela é a nostra mama. E aqui no Brasil, né? Hoje, com essa equipe de quase 600 pessoas, são 550 pessoas ou mais. Como que isso aconteceu? O que a gente olha para o Brasil? Falando um pouquinho de Brasil, né, que tem a sua característica, o Brasil ele é contraditório e belo em algumas coisas, né? É um país onde a gente tem uma dificuldade, assim, um desafio grande na regulamentação. É muita lei, é muito detalhe, não é muito simples, é complexo. Então, você fala da parte tributária para um estrangeiro, assusta um pouco às vezes, impressiona, né? Complexidade nossa, né? Até a nossa. A gente A tem gente direito, né? A gente tem dificuldade, né? Exatamente. Imagina explicar isso. Pois é um desafio, né? Inclusive, foi um dos primeiros desafios que a Zucchetti teve aqui, né? E que superou com bastante trabalho e dedicação. Mas, ao mesmo tempo, você vê no Brasil uma velocidade, uma agilidade, né? Uma intrepidez nos negócios, né? Então, você compara um pouco o europeu. Minha visão, que trabalho com as duas equipes, né? Que eu falo lá, falo aqui, mas você vê o europeu ele gasta um pouco mais de tempo no planejamento e a execução um pouco mais pautada, né? O Brasil é bem, vamos dar ali, né? Tipo, opa, vamos lá, vamos rápido, mais Atropela rápido. tudo. Tem um pouco essa pegada um pouco mais ágil, né? Então, para a Zucchetti entender isso foi essencial, para que a gente realmente deslanchasse. Se eu puder até te complementar nesse sentido, outro dia, em um podcast italiano, era exatamente esse o assunto. Como que as empresas de fora veem o Brasil? Sabemos de todas as nossas dificuldades, de tudo que a gente precisa crescer e melhorar, mas a gente tem uma característica muito interessante que é fazer acontecer. Então, nesse episódio, nessa tratativa, a pessoa falando de negócios, ele falou assim, o italiano e o brasileiro, eles são a combinação perfeita. O italiano, ele tem toda a burocracia da perfeição, de fazer acontecer, que o José bem sabe dentro de uma multinacional italiana, e o brasileiro tem a mão na massa. Então, se a gente souber juntar isso por fazer acontecer e fazer acontecer bem, é sucesso. É o sucesso. A gente tem outro episódios aqui, né, no nosso podcast, que a gente explora um pouco disso, até um que a gente gravou lá nos Estados Unidos, que a gente conta algumas histórias em relação a isso. Por que eu tô comentando isso? É legal como as histórias se encontram, né? Eu tenho essa mesma percepção que vocês têm, né? O brasileiro, ele é um perfil de profissional que ele desenrola ou resolve tudo que precisa resolver. O americano, e a gente pode trazer o europeu também para essa, eles são mais, eu uso o termo quadradinho aqui, né? Trazendo para a expressão nossa. Eles fazem um planejamento, se é algo que não é da alçada dele, ele chama o colega que é da alçada para ajudar a resolver o problema, trazendo para o nosso mundo técnico aqui. Às vezes eu estou programando numa linguagem, mas eu preciso de outra linguagem ali para resolver. O brasileiro mesmo vem, desenrola, traz, busca o conhecimento e resolve aquela situação. A skill profissional dos outros, né, tanto norte-americano quanto europeu, a gente percebe que não é esse mesmo mecanismo. Então vai muito de encontro que vocês estão comentando, né? E eu acho que sim, esse é um grande diferencial aqui do brasileiro. Acho que o diferencial do brasileiro é o próprio brasileiro. Exato. Né? Se a gente for parar para pensar, e com isso a gente vence todos os desafios, sejam fiscais, sejam todos eles aí que estão nos desafios trabalhistas, né? Me surpreende um pouco o mercado europeu, né? Falando da Itália em específico, porque eles são, igual você comentou, né? Todo certinho, toda a burocracia, e a gente tem mais complexidade nos processos do que eles, né? Isso aí Mas às vezes talvez a falta de planejamento contribui para isso, né? Eu acho que algo que não é tão bem planejado talvez dê uma complexidade maior durante a execução, né? Então, mas é o modelo que vivemos. Você pegar a parte de gerenciamento de projeto, antigamente você tinha lá PMO, PMI, e era muito focado em planejamento e talvez menos em execução. Hoje, quando a gente vai para o mundo ágil, que você está comentando, é mais execução e menos planejamento, né? E você vai resolvendo os problemas conforme eles vão aparecendo, etc. Então, é o momento que a gente vive. Talvez é um pouco desse cenário, né? Bom, vamos falar um pouquinho de Vale do Paraíba, pra gente entender. Eu tenho uma pergunta Você polêmica tem uma antes. Então, vai lá. Que pode? É que quando a gente fala, né, das empresas globais vindo para o Brasil, a gente manda o mundo perfeito, né? Mas
Qual costuma ser o erro mais comum que o pessoal acho que você acompanhou a entrada da Zucchetti no Brasil. Sim. Deve ter tido algum erro lá. A gente sabe, né? Todos os processos, mas a primeira vez, estou chegando ali num país novo. Deve ter tido algum erro. Por isso que eu falei que a pergunta é polêmica, que a gente gosta do mundo perfeito, né? Mas tem alguma coisa que você lembra aí na sua cabeça para trazer pro pessoal de que, olha, não é sempre tudo perfeito, mas persiste aí que vai dar certo, tanto que deu super certo a Zucchetti aqui e em outros países também. Então, deve ter um erro mais comum ali de estratégia que vocês tiveram para entrar em mercados diferentes dos europeus. Você consegue compartilhar algum com a gente? Olha, realmente é um pouco polêmico, mas... Ficou até vermelho. Pois é. Mas eu que vi o movimento acontecendo, né? E vi os outros M&As também aparecendo, né? O que eu notei, né? A Zucchetti, ela é italiana, então chama Tutti Fratelli, né? Somos irmãos aqui, o Brasil e a Itália, eles já vêm com uma pegada um pouco mais próxima, que eu acredito que facilitou um pouco, né? Porém, quando você chega no Brasil, né, você precisa entender que é um país continental, né? Então você precisa levar isso em consideração, né? Que às vezes fazer um negócio, às vezes, no Nordeste é um pouco diferente de fazer um negócio aqui no Sudeste, né? Esse mapeamento, você precisa entender o país, entender muito bem não só a cultura, mas também as nuances, não só fiscais, mas também mercadológicas, né? E isso você aprende na raça. Você aprende indo lá e, opa, peraí, não é para cá, é para lá, né? Isso faz sentido, isso não faz sentido. Então, até você montar esse quebra-cabecinha do Brasil, né? Você leva um tempinho. Depois que você entende, aí ok, aí o negócio desliza bem. Acho que é muito bem colocado esse ponto. Você pega territorialmente Itália, perto do Brasil, nem sei como é a carga tributária lá, mas você começa por aí, né? No Brasil, a carga tributária ela é descentralizada. Então, além de todos os outros desafios que você comentou, você ainda tem, para cada estado, opera de uma forma, uma tributação diferente. Tem estado que tem um recolhimento de imposto, outro não tem. Então, acho que foi muito legal a sua resposta trazer esse ponto de vista aqui pra gente, e concordo e assina embaixo. O que traz até o gancho pro próximo assunto, que é o ponto do Vale do Paraíba, né? Sim. E para quem não conhece, né, tá aqui, não é da nossa região, né? Vale do Paraíba fica aqui no estado de São Paulo, então a gente brinca que a capital é São José dos Campos, é o polo tecnológico, talvez, aqui do Vale do Paraíba, né? E aí talvez a Nathalie tenha uma influência nessa questão. Parte. Vocês estão vindo para cá, estão fazendo bastante eventos também aí no Parque Tecnológico que nós temos, né? Eu acho que a pergunta vocês enxergam então o Vale Paraíba como um polo tecnológico? Ou por que essa conexão, essa expansão de vocês está olhando um pouquinho aqui para o Vale do Paraíba? E também, pegando como gancho, talvez vocês comentarem um pouco sobre outras regiões do Brasil que vocês já atuam, como você comentou comigo que já tem negócio do Sul e etc. Então, acho que entender um pouquinho. Por que do Vale do Paraíba e essa conexão com outras regiões do Brasil? Bom, o Vale do Paraíba é muito interessante em muitos aspectos. Então, você tem aqui universidades, você tem grandes empresas, você tem polos, você tem uma organização que chama a atenção. É uma região com uma organização boa, né? Existe uma delimitação, vamos dizer assim, de como a região funciona. Existe um organismo no Vale do Paraíba que você vê e assim, chama a atenção. O pitch, né, é uma coisa muito interessante aqui, né? Nós fizemos, inclusive, participação em diversos eventos no pitch lá. E lá ele reúne tudo, é um grande hub. Então, reúne startup, reúne empresas de tecnologia já consolidadas, empresas querendo parceria, meio acadêmico, que contribui muito, faz muito sentido estarmos próximos, né? E principalmente grandes parceiros, né? Que é aí que a gente bate muito, né? Então, nós temos hoje não só uma grande oferta de produtos, mas um grande interesse em expandir isso no Vale do Paraíba, né? É uma região riquíssima, em pessoas principalmente. As pessoas aqui que nós conhecemos, elas demonstraram, tá aqui a Nathalie para falar, demonstraram uma competência que nos impressionou. Muito bom. E Nathalie, como está sendo essa sinergia, né, sua com... Você é nascida aqui no Vale também, né? Não, na verdade, você é de São Paulo. Na verdade, esqueci. não. É da capital. Sim. Ela veio pro interior. Capital veio pro interior. Mas acho que o amor, ele é até maior por conta disso. Por conhecer a capital. E essa é uma história engraçada, porque quando eu vim para cá, as pessoas falavam: por que você saiu de São Paulo? Tá saindo de onde tudo acontece. Pessoas, por que vocês saem daqui? Eu acho que falta falar do Vale. Falta referenciar o Vale na potência que ele é.
Se você for parar para pensar, até estrategicamente localizados nós estamos. Nós temos ótimas estradas, nós temos aeroporto, nós temos o Porto de São Sebastião, ainda que seja... Mais para petroleiro, né? Mas é um porto. Num patamar menor do que o Santos, mas é o Porto. Então, é uma região muito rica e não tão explorada quanto deveria ser. Então, essa também é parte de um trabalho que eu desenvolvo pessoalmente, de falar para as empresas, e chegar em grandes empresas, como eu consegui chegar no José e falar: José, tem um mercado enorme no Vale do Paraíba, vamos olhar para lá? Se você tá aqui final de semana, quiser descansar, não precisa sair. Tem Campos do Jordão, tem Ubatuba. A uma hora de qualquer lugar. Do outro. Pois é. Quiser ir pra praia, quiser ir pro frio, tem tudo. Você está a uma hora de qualquer lugar. Se quiser a vida noturna agitada de São Paulo, tá uma hora de lá. Tá uma hora de São Paulo, uma hora da praia, uma hora da montanha, então é muito bem localizado. Mas essa né? independência até empresarial a gente tem também. As pessoas têm muito foco em São Paulo. E lá, de fato, as coisas realmente acontecem muito lá. Mas a gente tem um potencial enorme aqui, que pode ser muito bem desenvolvido e muito bem aflorado. Falta olhar para cá. A gente brinca que São José é o Vale Silício o vale brasileiro. do Silício brasileiro. Porque só que acho que a gente teve uns 5 Microsoft MVPs que nasceram aqui em São José dos Campos, ou aqui do lado, ou que atuam, moram aqui. Né? Vieram para cá por algum motivo. A terra é fértil. Eu acho que 5 estamos sendo até modestos, viu, Mayra? Se colocar entre MVPs atuais e que já foram e já passaram pelo programa, eu acho que bate umas 10 pessoas fácil, né? E hoje a gente tem vários colegas que começamos a carreira junto. E só para complementar esse assunto, você falou do PIT, que é o nosso parque tecnológico, né? É engraçado que a minha carreira Microsoft começou lá dentro. Então, eu não sou natural daqui de São José dos Campos, né? Sou mais do interior. E na época de faculdade eu vim fazer um curso que a Microsoft tinha uma parceria com o Parque Tecnológico. E eu vim fazer esse curso lá dentro. E ali eu acho que foi um grande pontapé na minha carreira de oportunidades, de conexões. E isso fez, né? Hoje a nossa empresa é sediada aqui em São José dos Campos. Fez a gente ser joseense, talvez, de coração aqui. Não só joseense, mas do vale inteiro, né? Então, mais compartilhando. Então, quando você pega iniciativas como o Parque Tecnológico, literalmente traz tudo aqui que o Roberto trouxe, nessas oportunidades, tanto para estudante, como era eu lá atrás, né? Tanto para novos negócios, como é a realidade que aqui estamos hoje. Então, acho que muito bem explorado nessa perspectiva de Vale do Paraíba. Só de curiosidade, qual foi a primeira região que a Zucchetti se instalou aqui no Brasil? Antes da Nathalie puxar vocês para o Vale do Paraíba. Ela começou na região de Campinas, né? Que a empresa a qual fazia parte é de lá de uma cidade chamada Mogi Mirim, né? E a Zucchetti está com uma unidade lá até hoje, né? Que fica, inclusive, a nossa matriz, né? Então, depois de Mogi Mirim, a gente foi para Limeira, que é uma cidade próxima. Depois o céu é o limite, né? Aí, e Florianópolis, e Concórdia, Chapecó, Porto Alegre, Grande São Paulo. E vamos que vamos. Conquistou o Brasil inteiro. Muito bom. Acho que a gente pode falar um pouquinho da parte técnica da Zucchetti, né? A gente está conversando bastante aqui sobre a empresa em si, mas pensa que os nossos... Pode ter ouvintes que nunca ouviram falar sobre os produtos que a Zucchetti, né? A parte tecnológica da Zucchetti. Então, acho que... Quais são os principais produtos e soluções que a empresa tem hoje? A empresa tem muitos produtos, são centenas. Então, se você vê a Zucchetti Mundo, né, é muita coisa. Tem controle de acesso, é software, IRH, é muita coisa, né? Mas falando do Brasil um pouquinho, para a gente colocar uma lupinha, né, aqui na nossa região, hoje, ERP é uma parte que a gente atende muito bem, é um ramo que a gente atua já, inclusive com vários tamanhos, né? Então, desde uma pequena fábrica, uma grande distribuidora, né? A gente tem clientes que têm 18 unidades, outros têm 2, outros têm, sei lá, dezenas. E a gente atende bem elasticamente esse setor do ERP, né? Em que a Zucchetti atua implantando, treinando, dando suporte. Também tem a parte da automação, que é o famoso assim, o sistema ágil, né, que vai para aquela empresa menor. Nessa questão aí, a gente trabalha com soluções como o Clippy, Smallsoft, Gedor, são alguns nomes de produtos bem populares, né, que são da Zucchetti. E é uma das maiores empresas nesse segmento no Brasil, inclusive, né? A gente atende aí dezenas de milhares de empresas todos os dias, né? E a gente trabalha muito na facilitação. Os produtos estão sempre sendo inovados, então a gente está sempre com melhorias. Lançamos, inclusive, novos produtos recentemente nessa área, né? Que estão fazendo muito sucesso, crescendo absurdamente.
Além das outras partes de, por exemplo, assinatura eletrônica, né? Então, nós temos a The4Sign, que é by Zucchetti, né? É uma das maiores plataformas de assinatura eletrônica integrável a diversos sistemas, etc. E também a Elofy, né? Então, quando a gente fala da Elofy também by Zucchetti, né? A gente fala, por exemplo, de soluções de recrutamento e seleção, soluções para que você gerencie o teu OKR, Ninebox, né? O pessoal do RH adora, né? O pessoal utiliza. Tanto uma empresa que tem aí seus 30, 40 usuários, consegue usar uma plataforma assim, quanto uma empresa maior, que tenha também, sei lá, 10 mil funcionários, também é possível. Então, a gente tem também uma gama grande de clientes que a gente atende com essas plataformas de RH. Essas são as principais vertentes no Brasil, né, que a gente vem atuando hoje aqui. Muito bem. E tirando as particularidades fiscais e desafios que a gente já falou, há também um movimento de exportação de know-how e tecnologia do Brasil. Vou dar um exemplo. Você acabou de comentar que adquirir a The4Sign, né? Que a gente é cliente, comentei, nós utilizamos lá na empresa também. Legal, você adquire esse know-how, esse produto aqui no Brasil. Há uma estratégia por trás também de levar essa tecnologia para outros países, porque, né, a Zucchetti está no mundo inteiro. Acho que é legal escutar um pouquinho dessa estratégia também, até para mostrar para o público, né, que tecnologia brasileira, idealizada por brasileiros, com o crescimento, né, acaba tendo a oportunidade de levar isso para mais pessoas, não somente o público brasileiro. A nível global, né? Sim, sim. Vamos imaginar aí uma grande autoestrada, né, que liga Brasil e Itália e ela tá livre sem pedágios, né? Zucchetti, né? Então, por exemplo, a gente já trouxe sistemas e foram vários da Europa para cá e que tropicalizamos, trabalhamos, estão hoje no mercado atuando, crescendo. E também tem o caminho de volta, né? Por exemplo, o The4Sign é uma plataforma extremamente interessante para o mercado europeu, né? Então, a gente consegue fazer isso. A gente tem essa mobilidade para trazer e para levar também, né? Com isso, a gente vai só aumentando aqui nossa rota da seda ou rota do software, né? A rota do software é boa. E para a empresa que vende acaba sendo interessante, né? Então, imagina a empresa que nasce ou como startup ou nasce mesmo, ela se consolida. E se ela quer exportar o serviço dela sozinha, digamos assim, talvez ela não tenha a estrada livre que você acabou de comentar. Ela vai ter que abrir essa estrada, né? E a gente sabe que abrir uma estrada, né? Tanto no literal da coisa, como aqui no sentido que estamos falando, não é nada fácil. E ela vai sofrer com desafios, vai ter vários investimentos que na maioria das vezes vai ter que tirar ou do próprio caixa ou do próprio resultado da empresa, né? E quando você vem com um ecossistema, vou até chamar, acho que talvez de um acelerador, né? Além do investimento que é colocado no negócio, na aquisição, você cria essas estradas de abertura que vai, acho que, do meu ponto de vista, só multiplicar, né? Vai trazer mais rendimento e mais resultados, né? Então, acho que para quem vende a empresa e muitas das vezes continua fazendo parte do negócio, né? Acaba sendo uma ótima opção de acelerar, né? Aonde o seu business vai chegar. Aí eu fiquei com uma dúvida. A Zucchetti adquiriu a The4Sign, né? E como que vocês acham essas empresas para fazer parte do grupo ou é ao contrário? Elas te acham. Elas te acham. Tem as duas opções, né? O importante é que faça sentido, que faça um sentido para a Zucchetti e para a empresa que gostaria de fazer parte da Zucchetti. Então, quando eu vi os M&As acontecendo, né, administrados pelo nosso CEO, Alessio Mainardi, né, que também fica bastante aqui, né, em Mojimirim, eu vi que tudo era feito de modo a gerar benefício para todos. Então, ok, faz sentido estar na Zucchetti. O que você comentou faz muito sentido. Uma empresa que tem um bom produto, tem um bom atendimento, quer crescer, por que não? Né, estar com a Zucchetti junto, né? No nosso caso, né, quando foi a primeira aquisição, foi meio que um encontro, né, junto à fome com a vontade de comer, né? Então, e muitas vezes o M&A é assim, né? Às vezes a Zucchetti encontra, às vezes a Zucchetti é encontrada. Muito bom. Aí a gente volta talvez para os relacionamentos, né, que a gente tanto fala aqui, trazem essas oportunidades, eventos e por aí vai. Antes da gente ir para o próximo assunto, eu quero pegar no último tópico aqui, que é a parte de low code, né? Então, só para vocês entenderem, nosso bate-papo aqui, o nosso core é low code, né? Então, o nosso objetivo é ir além. E eu acho que eu queria entender um pouquinho também de vocês. A Zucchetti entende o low code como um potencial, porque
A grosso modo, se a gente pegar o exemplo aqui da The Forsign, né, que estamos aqui discutindo, ela não é low code, ela é uma plataforma de produto desenvolvida em código convencional, agora entrando mais no Technic Case aqui, o que traz uma série de benefícios do ponto de vista de negócio, ele é mais escalável e etc. E quando a gente vem para o mundo de low code, a gente fala em algo mais ágil, mas do ponto de vista de produto, ela tem alguns desafios para ser vendido, porque low code tem uma dependência de outra plataforma, etc. A grosso modo, né? E como que vocês enxergam um pouco isso? As empresas hoje, elas estão buscando ou vendo low code com bons olhos, ou elas ainda vão continuar insistindo em produtos? Como que é a visão de vocês, talvez, sobre esse ecossistema para o nosso público aqui, que é de low code? Bom, as oportunidades são muitas, né? Quando a gente está falando de projetos, principalmente para algumas linhas de produtos que nós trabalhamos, né? Não existe nenhum preconceito nem restrição com aplicativos, com low code, com integrações, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de um projeto ERP, muitas vezes a gente faz parcerias com low code, né? Outras vezes a gente faz integrações com aplicativos, tudo depende do cenário. O que é melhor para o cliente? O cliente é o foco, o cliente é o centro, né? E aquele processo que é desenhado, geralmente é a 4 mãos. É a Zucchetti, 6 mãos, né? Zucchetti, cliente e parceiros, muitas vezes, né? Então, a gente trocando essas figurinhas, a gente sempre chega num projeto que faça sentido. A flexibilidade do software Zucchetti favorece muito isso, em que a gente consiga, por exemplo, configurações específicas, integrações, né? Comunicações que vão focar na produtividade. A produtividade, a eficácia do cliente tem que ser o resultado final. Muito bom, muito bom. E só para complementar, a gente até falou isso um pouquinho aqui antes da gravação, o low code talvez ele pode ser um caminho muito legal para você, eu vou usar a palavra prototipar, mas talvez nem seja isso, talvez para ver a viabilidade. Uma prova de conceito, uma prova talvez. de conceito de uma ideia ou de um produto novo, né? Porque, poxa, eu tô com uma ideia de desenvolver uma solução, a gente até conversou ali de controle de caminhão, etc, para a indústria. Isso vai funcionar? Você não sabe exato, ou vai funcionar da forma que eu estou pensando, você vai descobrir isso na prática, né? E às vezes você trazer essa prototipação, essa prova de conceito para o mundo do low code, vai te trazer agilidade, que é o ponto que você colocou, Roberto. Um custo, acho que agilidade não tem como você desprender de custo, mais rápido, custo menor, para você talvez homologar e ter certeza que aquilo funciona. Funciona. Legal, fizemos em low code, mas low code para produto tem ainda seus desafios. Mas é meio caminho andado para você sair daquele protótipo ou daquela ideia e assim formatar ela como produto, como tem que ser escalável e etc. Então, acho que só queria compartilhar essa ideia com o nosso público aqui, que low code pode ser um forte aliado a uma fábrica, uma software house, né? Ou empresas que produzem software como produto. Não somos inimigos dos pro-codes, nós somos amigos. Exatamente. Muito bem. Ajuda o pessoal. Acho que esse era o nosso bate-papo técnico, né? A Natália, ela tinha comentado, né, que você participa da Italcan. Quer falar um pouquinho pro pessoal que eu nunca tinha ouvido falar? Então eu imagino que o pessoal deve ter falado um pouquinho também. Porque como a gente tá falando aqui mercado brasileiro e europeu, eu acho que vai cair bem um gancho aqui. Somos 2 participantes, né, Zé? Somos 2, tá? A Italcan é a Câmara Italiana de Comércio em São Paulo. Então, a grande função dela é facilitar tanto quem quer comercializar com a Itália, quanto os italianos que querem comercializar com o Brasil. Mas o que acontece como grandes grupos empresariais é que às vezes os negócios acontecem entre os próprios associados. Então as pessoas se conhecem e foi até dessa forma que a gente acabou se conhecendo. É o poder do network aí, né? Sim, exatamente. Conheça as pessoas certas. Exatamente. A grande diferença, no meu ponto de vista, como empresária na Italcan, é a oportunidade de realmente fazer acontecer. Então eles têm um sistema e não é uma plataforma, desculpa o uso técnico, porque eu não sou técnica, mas um jeito de trabalhar diferente, onde se você estiver presente, os negócios realmente saem do papel. E em um belo dia, eu vendo tudo aquilo acontecer, eu cheguei na cara e na coragem e falei, gente, não existe nenhuma câmara de comércio atuante no Vale do Paraíba que faz o trabalho que vocês fazem. Vocês não querem ir para lá? E aí, para minha surpresa, eles disseram que sim. E nessa reunião, nessa primeira reunião que a gente teve para estruturar essa vinda para cá, eu dei algumas opções. Eu tinha até outras opções de projetos iniciais para que eles trabalhassem por aqui.
Quando eu falei o nome Parque Tecnológico, aí tudo mudou. Então, é a importância do Vale do Paraíba, é a importância de ter um hub tecnológico, acadêmico, empresarial, algo que realmente funcione. Então, veio essa junção. Mas é uma associação de empresários ítalo-brasileiros. Muito legal. Você acha que tem mais empresas brasileiras buscando conexões fora ou as italianas buscando o Brasil? Olha, eu acredito que haja uma boa divisão. E acredito também, até complementando um ponto que vocês colocaram antes, a gente tem uma visão, uma autovisão nossa, não tão boa, que os italianos não têm sobre nós. Então, em bate-papos informais, em conversas, uma vez eu perguntei, eu falei, é realmente interessante investir por aqui? Vocês, qual que é a parte, né, falando como empresário? E a resposta foi, vocês trabalham muito. Lá a gente não trabalha tanto assim. Não tem profissional igual o brasileiro. Então tem muita essa contramão e essa junção, né, do que a gente comentou antes, da parte burocrática, da parte perfeccionista, de tirar um projeto do papel do jeito que ele tem que ser, mas da nossa parte, que é realmente colocar a mão na massa e fazer acontecer. E fazer acontecer, né? Eu tenho muito essa visão também, Nathalie. Assim, a gente tem muita interface com multinacionais também, etc. Cada vez mais que eu converso e trabalho com profissionais de outra nacionalidade, eu tenho a certeza que o brasileiro é o profissional ali fora da curva, por tudo que a gente já discutiu aqui, né? E talvez complementando ali a ideia, minha visão daqui de fora, né? Eu acho que um grande chamariz também para empresas de fora colocarem capital aqui, acho que para tudo, né? É a questão do câmbio, né? Do exchange. Então, ele tem ali operando em moeda forte, e quando ele vem para o Brasil, a gente pode se dizer talvez que o investimento é mais barato, digamos assim, para ele adquirir uma empresa ou colocar dinheiro, porque o câmbio acaba favorecendo. Isso não acontece só na área de tecnologia, né? Senão a gente não exportaria tantos produtos como exporta. Então, eu acho que essa é uma característica de países emergentes. Então, o câmbio favorece o nível de exportação, né? Você enxerga, ou talvez vocês enxergam esse fator também, além de todos esses benefícios do cenário americano, o câmbio ajuda ou não? Essa é uma visão minha, talvez, distorcida daqui de fora? No meu ponto de vista de empresário, com vontade. certeza ajuda. É muita diferença, né? É muita diferença, né? Você pegar do que a gente ganha aqui para investir lá e do que eles ganham lá para investir aqui. Hoje, se pegar o euro aí, deve estar 6 e alguma coisa, né? Na data aqui que nós estamos gravando, né? Então, acho que vira um fator interessante para trazer capital para cá. Sem contar outros aspectos econômicos. Não é só um podcast de economia, mas tem... A gente pode trazer um especialista podemos falar de juros, né? Porque são países que pagam juros muito baixos até. Então, ou seja, às vezes compensa até ele pegar emprestado e colocar o dinheiro aqui, porque aí você tem jogadas econômicas ainda envolvidas, né? Isso até envolve o interesse deles buscando profissionais brasileiros para a área de tecnologia, né? Isso acontece. Empresas que não estão instaladas aqui, mas vêm buscar mão de obra profissional aqui, né? Na verdade, todos esses fatores. Muito bem, Maíra. Quer fazer um ping-pong? Bora, mais algum assunto? Momento ping-pong, então, vamos lá. Explica para eles como funciona aí, né? É uma regrinha simples, perguntas e respostas rápidas. Primeira resposta que vier à sua cabeça, não precisa explicar não, tá? Eu vou fazer aqui, aí se você, por favor, se você quiser também... Tá bom. Então, eu coloquei aqui... Então, o Roberto responde primeiro e ela responde depois a mesma? A mesma. A mesma, então não, vou fazer pode vocês responder dois. As que estão aqui, dá pra você... Tá bom. Mas eu não quero colocar pressão, não. Ser confortável. Coisa pouca. Então, vamos lá. Então, respostas rápidas. É uma palavra, uma escolha, não precisa se explicar. Caso queira, fica à vontade também, tá bom? Então, vamos lá. Nosso momento ping-pong. Europa ou Brasil? Brasil. Aquisição ou crescimento orgânico? Os dois, talvez? Crescimento orgânico. É difícil de falar sem se explicar, né? Mas é difícil. Que coisa, né? Que desafio é O ping-pong tem uma... Do ponto de vista empresarial, eu diria crescimento orgânico. Global ou local? Global. Local. Escalar ou consolidar? Escalar. Eu diria consolidar. O Brasil é desafio ou oportunidade? Muito mais oportunidade. Oportunidade também. Velocidade ou estratégia?
Estratégia. Estratégia. Tecnologia é vantagem ou necessidade? Vantagem. Essa parte é muito técnica. Melhor não polemizar, Se eu né? falar, eu vou repetir. A última, então, pra gente fechar. Expansão global exige capital ou cultura? Mais cultura. Muito bem, muito bem. Passaram bem no desafio. Eu deixaria essa com ele. Desculpa, eu cortei. Quer dizer, eu cortei. Respostas eu deixo pro Vale do Paraíba. É um pouco difícil porque muita coisa é relativa, né? Depende do cenário, explicar. depende Exato. tem que Né? explicar. É uma tentação de falar por quê. Ou porque Porque vem da a perspectiva. gente quer se explicar, quer falar, né? não, deixa eu justificar a minha resposta. Mas a ideia é ser algo bem, assim, dinâmico e... Eu penso assim... Todo convidado nosso passa por Passa essa, por isso, que é não se tranquilo. preocupem. Gente, muito obrigado. Estamos chegando aqui no fim do nosso tempo, né? Agradeço demais o tempo de vocês, né? Ter aceitado o convite aqui de trazer e debater esse assunto não técnico do ponto de vista de negócio. Tenho certeza que o público que acompanha a gente vai adorar o que a gente conversou aqui hoje. Daria pra gente falar muito mais, né? Ir muito além. E agradeço demais e espero que vocês tenham sucesso nessa jornada aqui de vocês no Vale do Paraíba e também no Brasil. E obrigado mais uma vez. Passo a palavra para vocês. Fiquem à vontade para as considerações. Bom, eu que agradeço. Do ponto de vista como cidadã, é uma honra que um projeto como esse seja sediado aqui e que mais pessoas saibam, que mais pessoas vejam, que mais pessoas estejam presentes aqui na região, assim como vocês muito bem fazem. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, é um grande prazer sempre estar aqui. Foi um grande prazer e que o Vale do Paraíba conte sempre com a Zucchetti. Com certeza. Com certeza, pessoal. Muito obrigada aí pela presença. Espero que o pessoal de casa tenha gostado bastante de conhecer um pouquinho a Zucchetti e de ver um pouquinho mais sobre o assunto do mercado global e nacional, né? E se você gostou, compartilha. Se você tiver coisas que queiram ver aqui no podcast, comenta aí também pra gente trazer para os próximos episódios. E eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, gente. Obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Obrigada.